Plano de ação para o SAEB. Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Vamos lá, vamos conectar. E aí o YouTube entende que esse vídeo é importante, que vai chegar para muitas pessoas. Nós já fizemos o vídeo anterior falando sobre a importância de estudar as portarias, de entender o SAEB com a complementação do VAA. E no final eu destaco o olhar que os municípios e as escolas do sistema público de educação precisam ter e desenvolver, inclusive, ações tendo o SAEB como prioridade. Nós temos uma experiência com o sistema de avaliação da educação básica desde 2007, frente aos municípios e escolas. Temos muitas experiências exitosas de alcance das metas, né? Inclusive, nós vamos fazer um vídeo aqui para falar dessas experiências. E isso tudo só acontece com ações executadas, mão na massa, né? E uma pergunta que sempre me faz, Ana Virgínia, por onde eu começo? E cada vez mais o SAEB vem agregado de condicionalidades, de prioridades, e a gente fica sem saber o que fazer, né? Existem muitos caminhos por onde começar, né? Eu gosto muito de orientar que o início das ações venham por estudo. Estudar as portarias que estão aí vigentes, estudar os documentos referenciais que falam sobre o SAEB como um todo, que fala sobre as matrizes, a orientação dos níveis de proficiência. Então, o Ministério da Educação também disponibiliza esse material. Então, eu sempre oriento que dentro do plano de ação, a gente faz um plano de ação muito básico, que é o que, quem e quando. Alguns municípios gostam de colocar o como. Eu sempre oriento que o como pode vir já dentro da própria metodologia, descrevendo como é que vai acontecer isso na escola e na sala de aula. Então, nosso plano é muito comum. Então, esse o que fazer, eu sempre oriento que coloque logo. Estudar portarias, as atuais, estudar os referenciais, porque a partir desse estudo é que, de fato, a gente se sente seguro para os próximos encaminhamentos e para as próximas ações. Como, por exemplo, as portarias que eu falei no vídeo anterior, que foram homologadas em novembro e dezembro de 2022, elas já nos mostram, né, como podemos caminhar e já elaborar esse plano de ação, que inclusive é trazer a aplicação de questionários para os índices socioeconômicos, para trabalhar a aferição das desigualdades sociais, de cor, de raça. Então, por exemplo, em outros planos de ação de anos anteriores, a gente não tinha essa preocupação com a aplicação desses questionários, mas agora a gente tem, né? Então, é estudar as portarias, depois desse estudo, começar a desenvolver de fato essas ações. Você pode colocar já como as primeiras ações a aplicação desse questionário atrelado à atualização do projeto pedagógico. É muito importante que cada escola tenha o perfil da sua comunidade. É uma comunidade de muita vulnerabilidade, que tem uma distorção muito grande de desigualdade social frente às questões econômicas, de cor, de raça, como eu já coloquei aqui. Porque, assim, isso é importante entender. Qual é a média financeira, né, de recebimento dessas famílias? Por exemplo, a escola que eu fui gestora por 8 anos, 85% da comunidade recebiam menos do que um salário mínimo, com 4 ou 5 pessoas dentro da casa, ou seja, uma família composta de 4 ou 5 pessoas no mínimo. Isso é muito importante a gente entender o perfil dessa comunidade, do ponto de vista social, econômico e também da escolaridade, né? O perfil dessa escola, nós tínhamos também em torno de 87% dessas famílias com baixa escolaridade, semi-analfabetos e também analfabetos. Isso tudo traz para a gente como entender o desenvolvimento desse estudante, como encaminhar orientações para essa família,
E isso é algo que precisa vir agora com mais força dentro do sistema de avaliação da educação básica. Isso já acontecia desde sempre e agora ainda mais, porque a gente tem que olhar isso, tem sido uma avaliação relacionada à condicionalidade da complementação do VAAP. Feito isso, a gente precisa analisar os resultados do último SAEB, que foi 2021, olhar inclusive para as metas se foram atingidas, tanto da escola quanto da rede, e aí começar a aplicar os diagnósticos. Para que esse diagnóstico aconteça, a gente precisa fazer a formação do professor, orientar o professor. E aí os simulados precisam ser aplicados. E aí a gente pode chamar não só de simulado, mas de avaliação diagnóstica. Outra pergunta que me fazem: o ano simulado é para aplicar só no quinto e nono ano? Eu sempre oriento que não, que aplique de primeiro ao nono. Porque independente da prova vir para o quinto e nono ano, eu sempre destaco que a gente precisa ter bons resultados internos de primeiro ao nono ano. Então essa avaliação diagnóstica ela precisa vir de primeiro ao nono, né? E essa avaliação diagnóstica, o MEC também tem aí o CAED com a série de orientações. Nós podemos criar juntos essa avaliação. Inclusive, a gente também orienta que seja uma avaliação em rede, mesmo que cada escola faça a sua, tenha essa necessidade, mas tenham em rede, né? A partir desse diagnóstico, tabular esses dados, já apresentar para os professores e aí sim gerar novas ações pedagógicas a partir desse primeiro resultado. Observando os níveis de leitura escrita, de interpretação, de identificação, de reconhecimento. E aí a gente já traz, inclusive, os descritores e atividades para os descritores. E isso vai sendo feito mês a mês, né? Paralelo a todo esse trabalho de acompanhamento, de avaliação cotidiana e interna, já com foco no SAEB, quando ele finaliza o ano, a gente precisa garantir constantemente a permanência dos estudantes. Porque para fazer a prova tem que ter pelo menos 80% da turma. E isso só é garantido se isso for sendo trabalhado durante o ano. Não adianta a gente chegar faltando uma semana para a prova, um dia dizer, olha, amanhã eu quero todo mundo aqui. Não é assim que funciona. Eles precisam entender essa importância. E aí dentro do plano de ação também a gente coloca o destaque da mobilização da comunidade. As famílias precisam entender o que é o SAEB, os funcionários, não só os professores, os estudantes, conversar sobre eles, sobre todo esse sistema, que é a avaliação de larga escala, uma avaliação que envolve desempenho. E agora a gente precisa cada vez mais a presença deles para que a gente possa diminuir cada vez mais essa desigualdade social, porque a gente também tem a complementação do VAA e o município precisa receber essa complementação de verba. Então eu falei aqui de uma forma geral, né, das ações, mas eu vou deixar aqui disponível um plano de ação como referência para vocês. Ainda é um plano de ação mais abrangente, porque a gente também está aguardando uma nova portaria, mas esse plano de ação já ajuda bastante. E que vocês possam fazer uso, leiam, façam perguntas, deixem aqui o seu comentário. Aproveita, segue a gente no Instagram também, @AnaVirginiaF. Lá a gente o tempo todo está trazendo essas discussões, porque realmente o VAA precisa ser uma prioridade e atrelado diretamente ao SAEB, que é a prioridade maior. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já gostou, chegou até aqui, deixa seu comentário, deixa seu like. Vamos atingir o maior número de pessoas que a gente puder. Até o próximo vídeo. Beijos!